Estamos aqui para a transmissão de mais uma EBD. Agradecemos muito a atenção de todos, participe. É um período que nós precisamos manter ainda a quarentena, evitar as aglomerações, manter distâncias, usar máscara quando saímos de casa, tá? É muito importante isso, ok? Deus abençoe a sua vida. A nossa lição de hoje é sobre Filemão, é o estudo 58 da nossa campanha Celebração da Palavra. Nós estamos desde o ano passado com essa meta de ler toda a Bíblia. As leituras diárias desta próxima semana vão chegar ao livro de Atos dos Apóstolos. E nós queremos, com isso, completar toda a leitura da Bíblia, né, que Deus esteja abençoando. Então, na Epístola a Filemão, é uma epístola que trata da intercessão de Paulo por um escravo fugitivo chamado Onésimo, que estava sendo enviado de volta ao seu dono, Filemão, um homem rico da cidade de Colossos, e Paulo, então, intercede por Onésimo para que Filemão o receba. Okay? E os versículos que são base desse estudo estão dos versículos 18 e 21, quando Paulo diz: se Onésimo tivesse feito algum dano material a Filemão, Paulo iria pagar esse dano. E Paulo escreve confiado no amor, na obediência de Filemão a Deus, e sabendo que Filemão iria fazer muito mais do que Paulo pedia. E Paulo, ele não se preocupava apenas, uma coisa que nós temos que enfatizar na vida de Paulo, ele não se preocupava apenas com a igreja do ponto de vista estrutural, só com a sua doutrina, a sua teologia, e as pessoas ficavam relegadas a segundo plano. Não, pelo contrário. Ele valorizava muitas pessoas, né? O final de suas cartas revela muito isso. Ele manda abraço para um monte de gente, e ele cita muitas pessoas ao longo de suas cartas, e Paulo ele tinha essa preocupação. E na carta a Filemão, ele se preocupou com o bem-estar de Onésimo, que Onésimo tinha que pagar, né, vamos dizer assim, as contas com o seu patrão, ele tinha que acertar as contas com o seu patrão, ele tinha que cumprir a sua vida como escravo, né? E essa carta trata desse mal-estar entre duas pessoas. Quando Onésimo fugiu, ele não era um cristão. Ele fugiu, roubou Filemão, mas Filemão era um cristão. E nós vamos ver que Onésimo se converte, e agora são dois cristãos. É um dono do escravo cristão e um escravo cristão. E Paulo, então, tenta intermediar agora um acerto de conta entre eles dois. E quando a gente trata assim da questão de quem escreveu essa carta, uma dúvida que foi Paulo, ele se identifica 3 vezes que foi ele. Ele associa Timóteo como um coautor, mas Timóteo, na verdade, é mais como uma testemunha, porque Paulo não usa o pronome no plural, ele usa no singular. Quando ele manda a carta também para Filemão, ele cita outros 2 nomes, Áfia e Arquipo, mas na carta toda ele também usa singular, segunda pessoa do singular, e não a segunda do plural, como seria para incluir Áfia e Arquipo, ok? E a ideia é praticamente a mesma, que essas duas pessoas estarem incluídas também como testemunha. Você vê como Paulo toma bastante cuidado quando ele trata questões delicadas. Essa questão era uma questão delicada. O tom de Paulo é muito amável, conciliador, mas a questão era delicada. Era um homem que tinha fugido, tinha roubado. Paulo não diz para Filemão suavizar, mas ele trata a questão de tal forma que os valores do reino, a ética cristã seriam eu diria, seriam
valorizados e também um aspecto legal. Então, Paulo ele não quer que Filemão passe panos quentes, tape o sol com a peneira na situação, que é a maneira muito usual que nós fazemos hoje. Quando vamos resolver questões delicadas, às vezes nós deixamos para lá. A questão não é deixar para lá, a questão é resolver em tom conciliador, em que aquele que cometeu um delito, uma ofensa, ele saiba da gravidade do que fez e o ofendido e o prejudicado pelo delito também saia, vamos dizer assim, satisfeito, sabendo que a justiça foi feita. Quando nós simplesmente passamos a mão na cabeça e tratamos o assunto superficialmente, nem o ofensor se sente perdoado, nem o ofendido sente que a situação se resolveu completamente. Às vezes ficam quietos, porque foi um pastor que pediu, foi um líder que pediu, mas a situação não se resolve de maneira adequada. Né? Então, Filemão, ele é um convertido na cidade de Colossos desde a época que Paulo teve seu ministério em Éfeso. Lá nos capítulos 18, 19 de Atos, tem um registro de Paulo quando ele passou por Éfeso. E Filemão é um convertido dessa época, porque de Éfeso, Paulo enviou missionários a todas as cidades da região, e Colossos está incluído nesse tempo. E no capítulo 4 da Epístola aos Colossos, há uma vinculação entre Filemão e os colossenses. Então, com certeza, ele era um crente dessa igreja. E Filemão, ele tinha um escravo, Onésimo, que fugiu para Roma e parece que ele tinha levado algum dinheiro. Então, levado, na verdade, aqui teria roubado o dinheiro do seu patrão. E lá em Roma, Onésimo se converteu. E segundo consta, né, nos versículos 11 e 16, ele foi muito útil para o ministério de Paulo ali em Roma. Então, Paulo deseja manter Onésimo consigo. Olha só, o cuidado de Paulo. Ele queria manter Onésimo consigo. Só que ele precisava da autorização de Filemão. Ele poderia simplesmente dizer, não, Filemão acho que não sabe de nada, vou segurar você aqui e você não diga nada para ninguém. Não, ele não falou isso não. Então, vamos resolver essa questão. Você tem que ficar aqui como alguém cujo dono concorda. E Paulo, então, ele vai resolver essa situação para que Onésimo possa ficar por ali. E o fato de Onésimo ter fugido já era um agravante severo. E ter roubado era pior ainda. A pena poderia ser de morte. Então, o que Paulo faz? Paulo envia Filemão, ou melhor, envia Onésimo a Filemão, mas pede a Filemão que não o receba como escravo, mas como irmão em Cristo. Então, como Onésimo tinha condições de reparar os danos materiais que ele causou, Paulo disse que repararia, que ele pagaria esse prejuízo. Então, a epístola ela foi escrita para que Paulo intercedesse a favor de Filemão e, de alguma forma, resolvesse essa questão entre pagaria melhor a dívida de Onésimo e resolveria a questão, a dívida de Onésimo para com Filemão. Okay? Então, essa carta, dado esse contexto, né, de Onésimo em Roma, foi exatamente no período que Paulo estava preso em Roma, entre os anos 58 e 60. Então, essa carta ela foi escrita nessa época. E a gente percebe aí que há uma relação, né, entre a epístola de Filemão e a epístola aos Colossenses. Por exemplo, Colossenses 4, versos 7 a 9, Paulo diz que Onésimo iria com Tíquico até Colossos. Então você vê a vinculação aí. Então os mesmos que enviam saudações no final da carta aos Colossenses são os mesmos que enviam saudações na carta a Filemão. Só você ler no finalzinho de cada carta.
Então, a Epístola a Filemão, ela foi escrita na mesma época e no mesmo lugar, cidade de Roma, entre os anos 58 a 60. Okay? Agora, uma coisa interessante aqui, a estrutura dessa carta. Não seja uma carta pequenininha, mas ela é bem escritinha. Né? Você tem versículos de 1 a 3. Lembrando que Filemão tem apenas um capítulo. Em textos assim, a gente não fala capítulo 1, a gente fala só versos. Quando fala só versos, então significa que o livro só tem um capítulo. Okay? No verso de 1 a 3 tem as saudações. No verso 4 a 7, há uma oração de ação de graças que Paulo faz pela vida de Filemão. Nos versos 8 a 20, que é assim, a parte central da carta, é o pedido a favor de Onésimo. E os versos 21 a 25, Paulo falou, tem alguns planos que ele fala de viagem, saudações e a bênção final. Agora, quando ele fala de saudações, as cartas daquele tempo, elas não pensam, olha, fulano de tal, saúde. Não. Elas tinham significado, elas criavam o vínculo que havia entre quem mandava e quem recebia. Então, nessas saudações, Paulo ele fala de Filemão como um crente ativamente integrado no trabalho da igreja de Colossos. E pelas palavras de Paulo, então a gente vê que ele não era apenas um interessado no trabalho, mas ele era ativamente disposto a pregar o Evangelho, conforme diz no versículo 2. E é interessante que uma das estratégias mais eficientes no tempo de Paulo, e a gente deve usar isso hoje também, é usar o lar, a casa, como base de pregação do Evangelho. Então, existem muitos lugares que as pessoas só irão a uma casa, elas não irão a uma igreja. Como, por exemplo, hoje os condomínios fechados. Como é que você entra num condomínio fechado? Você vai fazer um evangelismo na praça do condomínio, eles não vão deixar. Então, você vai usar a casa de alguém que mora lá. É assim que nós conseguimos entrar e chegar até o coração das pessoas. Então, uma pessoa vai na tua casa, mas possivelmente ela não irá à igreja. Ela poderá ir para a igreja depois que você ganhar para Cristo. Aí ela vai se integrar. Nos versículos 4 a 7, que é essa ação de graças, Paulo agradece a Deus porque Filemão era um homem cheio de fé e amor. E Paulo disse que quando ele ouviu falar do amor e da fé que Filemão tinha para com o Senhor Jesus e para com todos os santos e todos os crentes, e ele então começou a agradecer a Deus em oração pela vida de Filemão. E aí mostra uma coisa seguinte: quando nós sentimos amor para com o Senhor, a obra fica muito mais fácil. E é a condição básica para que tenhamos amor também pelas pessoas. E é confiado nesse amor que Filemão tinha para com o Senhor, que Paulo conta que Filemão irá agir a favor de Onésimo. Só que Paulo ele faz o seguinte: quando ele fala dessas questões em Filemão, ele não está querendo, como nós diríamos hoje assim, ficar com aquela conversa, né, de rasgar elogios e tal, para amaciar o ego de Filemão. Não, Paulo é sincero. Nós não devemos fazer elogios e não sermos sinceros. Paulo não estava querendo usar de subterfúgios, ele estava querendo realmente abençoar a vida de Onésimo, de resolver aquela questão, mas ele sabia do caráter, ele sabia das intenções, ele sabia do amor, ele sabia da fé que havia em Filemão. E por isso ele sabia que ele podia resolver aquela questão. Né? Porque Filemão não tinha uma fé apenas de palavras, mas ele agia segundo a sua fé. E Paulo então estava tranquilo de que ele resolveria essa questão.
É interessante, fazendo aqui uma ponte, fé e amor andam de mãos dadas no Novo Testamento. Em 1 Coríntios 13:13, as duas aparecem juntas, associadas à esperança. Né? Mas fé e amor são ingredientes fundamentais da vida cristã. O, isso mostra assim, quais são nossas motivações no trabalho cristão. Por que você evangeliza? Porque você tem fé em Jesus, porque você ama ao Senhor e ama a pessoa que você está evangelizando. Por que você abre a tua casa para minha casa, casa de oração? É porque você tem fé, você ama o Senhor, você ama os teus vizinhos. Né? Nesse atual momento, nós estamos apenas fazendo com os de casa mesmo, né, por causa da quarentena, mas quando nós estávamos em períodos normais, e voltaremos a um período normal, você poderá trazer os teus vizinhos como gesto de amor. E se você quer pregar o Evangelho, porque você crê que a única esperança é Jesus para a vida das pessoas. Tá? Então, na vida cristã, nós temos que ter motivações corretas, certas. Qualquer outro tipo de motivação, nós estamos usando para tecer, de nos mostrarmos, de mostrar a casa bonita para os outros, de autoafirmação, às vezes de poder religioso sobre a vida das pessoas. Isso não é o correto. O correto é fé em Jesus, amor ao Senhor, amor às pessoas, sabendo que só Jesus é capaz de mudar, transformar a vida das pessoas. Agora, falando então da parte central da epístola, que é os versos de 8 a 20, e Paulo, ele elogia, né, Filemão, como eu disse, mas os elogios não são entendidos como uma espécie de bajulação para conseguir o que queria. É que tem muita gente que usa essa estratégia. Por exemplo, um vendedor ele pode usar a técnica de bajulação para vender seu produto. Nós podemos tentar ganhar a atenção de alguém bajulando a pessoa. E não é isso que a gente faz. Se a pessoa tem certas características e tal, e a gente admira, podemos elogiar. Coisa que Paulo fez. Ele elogiou, só que Paulo sabia que ele precisava, né, resolver uma questão, então ele quer chegar a essa questão. Então ele fez o pedido, porque ele sabia que Filemão já tinha o costume de ter comunhão, já tinha o costume de pensar nas necessidades dos crentes da sua igreja. E por isso, algumas palavras aqui desses versículos são importantes, como a palavra comunhão. A fé ela só tem sentido quando ela é compartilhada. Por isso, a palavra comunhão é ter em comum, é de onde vem comungar, né, de estar junto, de você compartilhar o que você crê com outras pessoas. Né? Então, no versículo 7, Paulo diz que os crentes estavam sendo reanimados por Filemão. Ou seja, ele é um homem que tinha um dom de consolar os outros. Ele ajudava as pessoas. E no versículo 20, esse dom é reafirmado por Paulo. Então, é uma grande lição que aprendemos na vida de Filemão. Ele tinha tudo para ser autossuficiente, prepotente, ele era um homem de posses, ele era rico, né? Entre aspas, ele não precisava de ninguém. Mas não é isso que Paulo diz sobre ele. Então, ele poderia tratar Onésimo no rigor da lei. Segundo a lei da época, ele poderia castigar Onésimo duramente, e porque ele tinha roubado, poderia sentenciá-lo à morte. Mas ele estava mais interessado em fazer com que as pessoas se sentissem bem e consoladas do que fazer valer uma autoridade legalista. Então, como resolver questões legais quando você tem sobre você
a ação da graça de Deus. Né? É complicado, não é isso? Isso levanta um texto, né, de outra parte dos textos paulinos, do cuidado que a gente tem de não levar aos tribunais os nossos irmãos. E não é isso que tem acontecido no momento. A gente não resolve as questões entre nós primeiro. Questões legais, a gente não resolve. Vai direto aos juizados. E quando eu fiz parte de uma comissão de intervenção, numa junta de educação, então nós descobrimos que o diretor demitido, ele tinha mais de 70 processos contra pastores, líderes, todo mundo se levantava para falar alguma coisa, ele processava. Então ele mantinha o poder à base do medo do rigor da lei. Então foi preciso uma comissão que enfrentasse isso. Eu mesmo fui processado e para dizer em juízo as razões, porque nós estávamos fazendo, eu e todos os membros da comissão fomos acionados judicialmente para prestar esclarecimentos em juízos das razões que nós estávamos tendo para intervir na junta, inclusive para processar. E, graças a Deus, um juiz entendeu, porque toda a condução nas assembleias da convenção, toda a condução foi feita legalmente. Então o juiz entendeu que nenhum de nós tinha que comparecer e dar esclarecimento de tipo nenhum e determinou o arquivamento do processo. Você vê a ponto que chegamos. Liderança, liderança de igrejas brigando nos tribunais, e isso não é um bom caminho. Então, amor, fé, isso, meus irmãos, tem que funcionar em todos os níveis. Em todos os níveis. Então, a questão não é puramente legal. É uma questão, assim, é moral, né, é erro, está errado, está. Nós não vamos passar, panos quentes, vamos colocar panos quentes, vamos simplesmente, a palavra correta, contemporizar. Não é? Ou seja, não, deixa para lá, a gente vai resolvendo por aqui. Tem questões que precisam ser resolvidas agora. Dentro do quê? Dentro do amor, sabendo que nós somos uma comunidade de fé, que nós podemos dar um mau testemunho para a comunidade quando nós ficamos brigando entre nós. Okay? E então o apelo de Paulo é todo feito na base da comunhão cristã e da fidelidade a Cristo, e não um apelo ao direito legal. Então os cristãos podem resolver seus assuntos sem apelar para as leis e os tribunais. Nós temos que ter maturidade, sinceridade de resolver nossas próprias questões. E ao terminar o finalzinho da carta, nós temos aí os planos, as saudações e as bênçãos. Então, Paulo tem confiança na obediência de Filemão, não a ele como apóstolo, mas ao Senhor, aos valores do Evangelho. Então, Paulo ele encerra fazendo um pedido de hospedagem, ele pretendia ir lá para Colossos. Eles têm aquela costumeira saudação com vários nomes e a bênção final. Eu quero encerrar fazendo a aplicação de Filemão para os dias de hoje. Então, nós sabemos que há valores muito mais profundos nos quais nós devemos basear as nossas relações. Quem se relaciona baseado apenas no que é direito, e aqui eu estou falando direito penal, civil, trabalhista, processual, não constrói uma sociedade realmente justa. Meus irmãos, é muito mais que lei. Nós estamos falando de pessoas, estamos falando de valores. E existem muitas leis que existem que são mais para promover assim, o bem para poucos em prejuízo de maioria. Então a lei ela não é justa para todos.
e ela favorece a poucos e prejudica a muitos. E, então, nós temos valores da fé para fundamentar a nossa conduta. E são com esses valores que nós mantemos nossos relacionamentos. E é igual a história de uma mãe que chegou diante do rei, que o filho dela tinha sido condenado. Aí ela chegou diante do rei e disse: Senhor, eu quero pedir pelo meu filho. Aí ele disse: a justiça já mandou que o filho fosse condenado. Aí ela disse: eu não apelo para a tua justiça, eu apelo para a tua misericórdia. Então, a questão hoje não é só lei. Nós temos muitos direitos. Por exemplo, nessa atual quarentena, o direito de ir e vir. Nós temos esse direito. Por exemplo, eu estou saudável, eu posso escolher sair. Mas só que eu tenho que preservar, usar máscaras para não ser contaminado. Eu não vou contaminar ninguém, porque eu estou saudável. Mas eu tenho que tomar cuidado de não ser contaminado. Mas eu tenho direito. Agora, eu também não posso criar insegurança social estando toda hora lá fora. Porque eu tenho 60, eu sou da idade de risco. Apesar que está provado que não é só, morre mais gente assim de 60. Mas de 59 para baixo também está morrendo muita gente. É só você pesquisar as estatísticas por aí. Mas eu faço parte do grupo de risco. Então, o risco de eu ser contaminado e contaminar é muito grande. Então, eu tomo o devido cuidado, eu fico em casa. Eu estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer, estou mexendo aqui na construção e tal, mas estou evitando o máximo de sair, de ter contatos e ficar em aglomerações, eu estou evitando. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo. Tá? Mas eu tenho o direito de ir e vir. Mas eu penso nas pessoas. É isso que nós devemos ver. Então, tem gente que se apega ao direito e prejudica os demais. Então, nós não podemos viver assim de forma tão egoísta. Eu vou dar outro exemplo. Quando nós contratamos alguém para trabalhar e pagamos essa pessoa, nós não apenas damos dinheiro para ela, nós valorizamos o seu trabalho. A maneira como você o trata, a maneira como você conversa com ele, a maneira como você paga o que você combinou, mostra quanto você valoriza o trabalho desse profissional. E se ele for um mau profissional, você contratou uma pessoa errada, então a preocupação que você tem com ele, você vai dizer para ele. Dizer: olha, eu estou pagando o que eu combinei, mas eu não fiquei contente com o serviço prestado. Então, eu vou te pagar porque eu tenho palavra, mas eu quero dizer para você algumas coisas. Aí você diz o que você não gostou para a pessoa e aí você ajuda, inclusive, a pessoa a melhorar o seu desempenho profissional. Porque tem gente que sabe fazer algumas coisas, só que faz de forma relaxada, só que as pessoas vão pagando e não vão contratando mais. Simplesmente ele não tem coragem de dizer as coisas. Quando você tem coragem de dizer, de falar com jeito, não é dar bronca, falar com jeito, você ajuda a pessoa a melhorar o seu desempenho profissional. Uma vez eu fui destatado numa loja, por uma vendedora, aí simplesmente eu virei para a vendedora e disse assim: você poderia chamar a tua supervisora? Por que o senhor quer supervisor? Não, chame a tua supervisora. Aí ela chamou, aí quando a supervisora chegou, aí a vendedora virou as costas e saiu. Filha, eu gostaria que você ficasse, você não saísse, porque eu quero falar sobre você, eu quero que você ouça, porque você é uma moça jovem, tem muita coisa pela frente, você pode se tornar uma excelente profissional. Eu não quero falar mal pelas suas costas. Você se virar, eu tenho que falar pelas costas. Eu não quero. Eu quero falar na tua frente para a tua supervisora, porque eu quero o teu bem. Aí ele ficou quieto. E aí eu tinha falado porque eu tinha razão naquele momento. E ela entendeu que eu tinha razão. E o assunto ficou por ali.
né? Eu poderia criar ali um escarcéu, uma confusão e tal, para dizer que eu. Né? Não, eu pensei no bem daquela vendedora. Realmente era jovem, talvez começando, experiência ali. E até falei para o supervisor, olha, não é para punir, apenas eu me senti ofendido, mas ela tem bastante tempo para reparar isso e se tornar uma excelente profissional. Então é assim que a gente deve agir. Então nós devemos ir além, né, dos interesses. Nós devemos realmente ter amor, devemos ter compaixão, agir baseados no amor e na compaixão. Outra coisa também é que em Cristo desaparecem todas as diferenças entre as pessoas. Paulo aqui está falando de um escravo e um dono do escravo. Paulo não questiona essa questão social da escravidão na sua época, ele não questiona. Tá? Não passava pela cabeça dele questionar isso naquele momento. Ele quer resolver uma questão entre Filemão e Onésimo. E, embora a escravidão naquele tempo fosse considerada natural, né? Nunca foi natural, mas a lei tem esse gatilho, né, de fazer coisas antinaturais parecerem naturais. E então Paulo ele disse, ó, embora Filemão você tenha direito como dono de escravo, mas eu queria que você tratasse o mesmo de forma diferente, né? Filipenses 3:28, Colossenses 3:11 fala que em Cristo não é escravo nem livre. Então todas as diferenças desaparecem diante de Cristo. Não há patrão, não há empregado, não há homem, mulher, né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que nós não podemos usar qualquer tipo de segregação. E se nós reproduzirmos na igreja segregação social, racial, política ou outras quaisquer, nós não estaremos vivendo o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Então, graças a Deus, nós somos um em Cristo Jesus. E por isso, não tem essa, eu sou branco, você é negro, eu sou negro, você é branco, eu sou patrão, você é empregado. Então, um patrão e um empregado podem ser membros da mesma igreja. Porque se o patrão é um homem justo, um homem bom, decente, seu empregado também é um homem justo, decente, eles comungam na mesma fé. Então, ali eles estão juntos, batalhando pela mesma fé, estando em comunhão com Jesus. Né? E assim acontece com pessoas de cores diferentes, pessoas de status social diferente. Então, nós temos que deixar isso de lado. Nós temos que lutar por mais igualdade. Temos que lutar por isso. Mas tem situações, meus irmãos, que são maiores do que nós. Nós não conseguimos, na verdade, reformar a sociedade como um todo. Então, o que nós temos que fazer? Melhorar ao máximo dentro da igreja para que a sociedade veja a igreja como um ambiente em que não há nenhum tipo de segregação. Não podemos criar, imagina só, a igreja tem as suas carreiras de bancos, aí nós marcamos as cadeiras, né, estofadas de vermelho para os ricos, as cadeiras estofadas de azul para a classe média. Né? E aí os bancos de madeira para as classes C, D, E, né? E lá fora ficam os pobres tentando ouvir na janela. Tem sentido uma coisa dessa? Não tem. Então na igreja as cadeiras iguais para todo mundo. Ninguém é dono dessa posição, daquela posição. Nós somos um em Cristo. Então nada de segregação, nada de separação, nada de se afirmar socialmente em cima dos irmãos. Porque eu tenho o melhor cargo da igreja. Né? Como tem algumas igrejas aí que a pessoa mora do lado da igreja, dá para ir a pé tranquilamente, aí ela vai de carro para ocupar uma vaga de estacionamento, porque ela quer mostrar o carrão do ano.
Então, a igreja não é lugar de desfile, nem de moda, nem de carros, nem de sapatos luxuosos. Né? Então, você pode ter isso sem problema, mas jamais com afirmação sobre os outros. Então, é a nossa fé, é o nosso valor como servos e servas de Deus, é isso que conta. Né? Olha, que Deus possa abençoar a tua vida. A lição já está postada na, na lista da igreja, no WhatsApp da igreja. Então, aproveite. Né? E durante a semana nós vamos fazer agora assim, cada dia eu estou postando a meditação diária. Aí tem um plano de leitura e tem a meditação diária, eu estou colocando dia a dia, ok? E quando eu encerro as meditações, aí eu faço, junto tudo, aí produzo aquele caderninho e publico. Eu não estou publicando, não publiquei ainda no domingo passado para não embolar com o que nós estamos fazendo hoje, ok? Mas amanhã eu vou publicar o caderninho completinho sobre Tito. É a mesma coisa a outra segunda-feira eu faço sobre Filemão e até quando Deus permitir, né, que a gente fique em quarentena, então quando estarmos juntos a gente volta ao normal, as nossas classes de escola bíblica. Meus irmãos, um bom dia para os irmãos, que Deus abençoe a vida de cada família, que Deus esteja protegendo as nossas famílias e vamos nos cuidar, mas não perder jamais, né, o foco que é a atenção em Deus, no Senhor Jesus. Ore mais, busque mais a Deus. Tá? Não deixe que o vírus infecte a tua fé. Né? Que a pandemia seja apenas desse vírus. Não seja pandemia de outras coisas. Pandemia de corrupção, pandemia de aproveitamento, nada disso, mas que nós consigamos sair dessa e ajudarmos o nosso Brasil a se levantar. Okay? Que Deus abençoe, um bom domingo, uma boa semana para os irmãos.